Vinde, Espírito Santo, vinde para abrasar os nossos corações com a mesma chama de amor com que abrasastes os corações dos pastorinhos. Vinde para nos dar a força para darmos hoje o nosso sim à nossa mãe, à nossa Rainha Santíssima, para que então o plano dela, o vosso plano de amor, se realize perfeitamente em nós. Vinde, Espírito Santo, para nos encher de amor, para nos encher com a força do vosso próprio amor, para que mesmo sob o peso da cruz, mesmo sob o peso do sofrimento, como os pastorinhos, sigamos em frente, cumprindo a vontade da nossa mãezinha do céu, cumprindo a vontade do Senhor, a vossa vontade, e assim, através de nós, o vosso reino de amor se estabeleça na terra. Renova
Sim, mãezinha, farei sim. Colocarei sim. Sim. Colocarei também. Queridos filhos, novamente convido a todos vocês à conversão e a viverem os apelos de todas as minhas aparições, desde La Salete, Lourdes, Fátima, Esquioga, La Codoceira, até chegar aqui em Jacareí. Sobretudo, deem a conhecer a minha mensagem de Fátima, que até hoje não foi obedecida como eu esperava. Sim, porque as almas não conheceram as minhas mensagens de Fátima, perderam-se em grande número. A fumaça de Satanás entrou dentro da igreja e a obscureceu completamente, levando à perda da fé muitas e muitas almas. Sim, a minha mensagem de Akita é a explicação da terceira parte do segredo de Fátima. Sim, a mensagem de Akita explica a terceira parte do segredo. Sim, a igreja será dividida. Cardeais se oporão a cardeais, bispos contra bispos, sacerdotes estarão contra sacerdotes. Os sacerdotes e os fiéis que me amam verdadeiramente serão desprezados e serão perseguidos pelos seus próprios co-irmãos de dentro da igreja. A igreja terá uma crise de fé medonha, como eu profetizei em La Salete. E por causa disso, a igreja verdadeiramente parecerá agonizante. Sim, como o número daqueles que são bons, daqueles que verdadeiramente amam a Deus e rezam, é muito menor do que o número dos maus que estão dentro da igreja, parecerá verdadeiramente que a vitória será deles e de Satanás. Mas um dia, por um milagre do meu coração imaculado, salvarei a igreja. E para isso, muito contribuirá todo o trabalho do meu filhinho Marcos. Sim, todos os rosários meditados, todas as horas de oração que ele fez para mim, todos os filmes das minhas aparições, os terços da misericórdia meditados e muito mais que ele ainda fará, tudo isso contribuirá para manter a chama da fé viva e acesa nos eleitos nesses tempos da apostasia e da grande tribulação, quando tantos sucumbem sob o peso esmagador do sofrimento e também ao ver tamanha apostasia e tamanha escuridão, tamanha fumaça de Satanás que adentrou dentro da igreja. Sim, tudo isso que o meu filho Marcos fez fortalecerá a fé dos eleitos e não os deixará desanimar, nem perder a coroa da vida eterna. E depois do triunfo do meu coração imaculado, tudo isso que ele fez servirá para ensinar os fiéis e fazer com que verdadeiramente a igreja conheça um novo tempo de santidade e de amor abrasado a Deus como nunca houve antes na história da humanidade. Por isso, ajudem o justo, ajudem o meu filho Marcos a tornar todas as minhas aparições conhecidas dos meus filhos, divulgando esses filmes que ele fez, os rosários meditados e as horas de oração. Somente isso pode impedir
que a fé católica desapareça da terra e a Igreja seja salva. Rezem o rosário todos os dias. Renunciem a todo o espírito de maledicência, calúnia e difamação dos outros. Vivam, meus filhos, a virtude da justiça, dando a Deus o amor, a adoração, o serviço, a obediência e o respeito que a Ele é devido. E também vivam a virtude da justiça para com o próximo, dando a Deus o que é devido a Deus e dando ao próximo o que é devido ao próximo, o respeito, a caridade, o amor, o serviço, a doação, enfim, fazendo o bem a todos. Quando digo para não caluniarem os outros, não digo que não devem corrigir os outros, pois corrigir os que erram é dever de todos vocês e é uma das obras da misericórdia, que se vocês não fizerem, o Pai Celeste vai cobrar isto de vocês. Corrijam os que erram, aconselhem os ignorantes, ensinem os ignorantes, para que eles possam conhecer a verdade e serem salvos pela verdade. Deem ao próximo o mesmo respeito que querem receber dele, e então haverá paz. Deem, meus filhos, ao mundo o verdadeiro exemplo do amor a Deus e a mim, como deram os meus pastorinhos, e rezem 10 terços da Ave Maria pela paz do mundo, pois ela ainda se encontra ameaçada e o perigo de uma terceira guerra mundial nunca esteve tão próximo de vocês como agora. Rezem, rezem, rezem. Prometo a todo aquele que vier aqui no primeiro domingo de cada mês uma bênção especial. Prometo também a todos aqueles que divulgarem a medalha das minhas lágrimas, que eu dei à minha filhinha, a Amália Aguirre, também, que todos os sábados, às 7 horas da noite, receberão de mim uma bênção especial. Deem, meus filhos queridos, 8 terços da misericórdia meditados para os meus filhos que não conhecem este terço, pois através dele o meu filho Jesus vai salvá-los, vai salvar as famílias deles e fará na vida deles maravilhas. Cultivem nos seus corações o desejo de Deus. Quanto mais desejarem a Deus, quanto mais desejarem o céu, mais desejarem a santidade, mais vocês sentirão a força interior que os levará para eles. A todos eu abençoo com amor agora de Fátima, de Lacodoceira e de Jacareí. Marcos, eu sou o anjo Cosiel. Venho do céu para te abençoar e para te dizer: nunca desanimar no serviço da Santíssima Virgem, pois tudo que se faz por ela nunca será perdido, nunca será em vão. As almas boas, os eleitos, acolherão todas essas coisas que você faz por ela com alegria e com amor. Os eleitos as aproveitarão, os réprobos as trocarão pelas coisas do mundo
como Esaú trocou a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas e não as aproveitarão. Sim, somente os eleitos aproveitarão de todas essas coisas que você faz pela Mãe de Deus. Somente eles sabem e reconhecer o valor dos rosários meditados, das horas de oração, dos terços meditados, dos filmes e cenáculos que você faz. Não se preocupe com aqueles que não valorizam isso e trocaram tudo isso pelas ninharias do mundo, porque somente os eleitos amarão isto com todo o seu coração e preferirão antes perder a vida do que perder tudo isto. Por isso, alegre-se, tudo que você tem feito pela Mãe de Deus não será em vão. Um dia você verá a terra povoada de muitas almas santas que amarão a Deus e também a nossa Rainha Santíssima, como eles nunca foram amados, e amarão através daquilo que aprenderam de você. Por isso, continue em frente à sua missão. Sei que muitas vezes é difícil, sei que muitas vezes o desânimo oprime o seu coração, e você, pensando que talvez no futuro novas ingratidões serão feitas, tem medo de continuar. Sim, nosso Senhor no Horto das Oliveiras também sentiu o mesmo, ao ver tantos que não dariam valor ao seu sacrifício, à sua morte na cruz, a todo o seu sofrimento, e não aproveitariam nada disso, ele também temeu morrer em vão. Mas, consolado pelo Pai Celeste, foi em frente pelos eleitos até o fim, até a cruz. Assim também este pensamento deve consolar o seu coração. Pelos eleitos você deve continuar. Pelos eleitos você deve lutar. Pelos eleitos você deve sofrer. Pelos eleitos você deve todos os dias derramar o seu suor para salvá-los. Pelos eleitos. Repita isso continuamente para você mesmo. Pelos eleitos, por Maria e pelos eleitos. Assim, seu coração se consolará e adquirirá forças para continuar, apesar de todos aqueles que não vão aproveitar nada do que você faz. Desta forma, você vencerá toda a tentação do desânimo pela qual o inimigo quer paralisar você, e desta forma levar à perdição muitas almas que só você poderá salvar com o seu sim, seu suor, sua dor, seu trabalho. Avante, eu estou com você e te amo muito e sempre intercedo por você, sempre intercedo por todos que estão aqui e especialmente também por você, amadíssimo irmão Carlos Tadeu. Eu te amo tanto. Todos os dias, às 4:30 desço do céu para te abençoar. Descerei do céu para te abençoar. Tudo o que você pedir a mim, que for conforme a vontade da Senhora Santíssima, para o triunfo dela e o bem dos filhos dela, sempre eu alcançarei para você no trono do Senhor. Reza 3/3 da misericórdia meditados que o seu Filho fez. Neles haverá grande luz para você, sobretudo no terço da misericórdia, número 107. Eu te abençoo com amor e a todos os que estão aqui presentes. Agora derramo minha bênção e a minha paz.
conforme já disse, onde quer que uma dessas imagens e terços cheguem, ali eu irei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A paz a todos. A paz a você também, meu filhinho Marcos. Ouve os conselhos desse anjo que te ama tanto e que também é um dos seus anjos protetores. Por mim e pelos eleitos, você deve continuar. Não desanime por causa dos Esaús, porque é isso que eles são. Os Esaús que trocam a predileção do meu amor, a predileção de Deus e toda a bênção divina, toda a riqueza, todo o tesouro espiritual que aqui, nestas aparições, eles têm, eles receberam através de você e trocam tudo isso pelas ninharias do mundo. Não desanime por causa dos Esaús, mas pelos eleitos e por mim, vá em frente, porque um dia você verá um mundo novo, o mundo de Maria, o meu mundo povoado pelas almas santas e belas que através de você se santificaram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e foram encontrados imaculados diante dele. A você e a todos os meus filhos amados, abençoo com amor mais uma vez e deixo a minha paz. No céu a irei ver, então já sem receio, em seu materno seio, qual filho adormecer. No céu, no céu, no céu, um dia irei ver. No céu, no céu, no céu, um dia irei ver.
Diego, Nossa Senhora se mostrou hoje, então pode mostrar aí para todo mundo ver o vulto da nossa mãezinha refletido nos meus olhos hoje, ao vivo, na hora da sua aparição. Eu não sei vocês, mas eu, inclusive, não sei, para mim parece a silhueta do anjo Cosiel, porque durante os momentos em que ele não dava a mensagem que Nossa Senhora falava, ele ficava virado para ela, contemplando a ela, escutando atentamente o que ela falava na hora da mensagem. E eu estou vendo ali do lado direito de Nossa Senhora, né, a silhueta assim de um jovem, de lado, a cabeça dele, né? Olhando fixamente, assim, para Nossa Senhora. Então, para mim, parece a silhueta do anjo Cosiel, porque nos momentos em que Nossa Senhora estava falando, dando a sua mensagem, né? Ele não ficava olhando para mim, ele ficava olhando para ela e ouvindo atentamente o que ela estava falando. E depois, quando, claro, dava a mensagem para mim, né? Ele se virava para mim. Então ali eu vejo praticamente a silhueta dos dois, né? O vulto dos dois, dela irradiando bastante luz e dele assim do lado em êxtase, olhando para Nossa Senhora. Quem está vendo a mesma coisa que eu, ergue a mão aí para todo mundo ver. E agora deixa eu perguntar, quem aí de vocês que viu o vulto de Nossa Senhora na mesma hora da aparição nas telas aqui da capela? Ergue a mão. Quem olhou nas telas e viu o vulto nas telas? Ergue a mão. Aí, quantas pessoas? Que maravilha, né? E vocês aí de casa, se viram o vulto de Nossa Senhora durante a aparição ao vivo se mexendo, mande aí uma mensagem rapidinho para mim no nosso grupo do Telegram. Os grupos do WhatsApp meu não existem mais porque eu acabei com eles, né? Ainda estão lá, mas já vou apagar. Vou ficar só com o do Telegram, que é mais fácil de eu cuidar, gerenciar, né? Então manda para mim aí a mensagem no Telegram, dizendo se você viu o vulto de Nossa Senhora, porque isso ajuda muito. Não é possível que pessoas de lugares tão distantes, né, sofram alucinação coletiva, né? Então, é um reforço, é um testemunho poderoso que reforça a verdade de que Nossa Senhora verdadeiramente se deixa ver viva na hora da aparição, refletida nos meus olhos, né? Quem viu até se mexendo, fala isso, escreve isso aí, isso é muito bom, porque mostra que não é reflexo da imagem aqui do altar, mas é a própria Mãe de Deus que se deixa ver, né? Vamos olhar mais uma vez para a foto aí do vulto da nossa mãezinha e do anjo Cosiel na aparição. Olha lá, dá para ver assim que é o vulto de uma pessoa, de um rapaz, né? De lado, olhando o resto do corpo não dá para ver muito bem, mas a cabeça dá para ver nitidamente a silhueta, né? De uma cabeça de um jovem olhando para Nossa Senhora enquanto ela falava, né? Estão vendo isso? Então, quem está vendo isso aí, aplaude Nossa Senhora. E diga comigo, eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa escola de santidade de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim.
E agora, um pequeno comentário, nem vai ser palestra sobre essa mensagem de Nossa Senhora, que já são 7h10 da noite, já está bem tarde, eu também já estou bem cansado já. Minha voz também já está ruim, não quero falar muito, senão também começa aquela mesma ladainha de mimimi, né? Ah, tá chovendo, vou chegar tarde em casa, vão brigar comigo, meus filhos vão perder a escola amanhã, né? A escola é amanhã e a pessoa já está preocupada com a escola hoje. Falta 12 horas para o filho ir para a escola, está preocupado com o filho ir para a escola hoje. Nem sabe se o mundo durará até amanhã, talvez morrerão essa noite. Que adianta, né? Que adianta a pressa, né? Se não sabe nem se amanhã será vivo, né? Não sabe nem se amanhã o mundo ainda estará aqui, porque como Nossa Senhora disse, estamos às portas de uma terceira guerra mundial. Se amanhã estourar a terceira guerra mundial, acabou a escola do seu filho, acabou seu trabalho, acabou sua família, acabou sua vida, acabou tudo. E não vai ter adiantado nada, tudo que você fez até hoje, porque tudo você vai perder de um momento para o outro. Então, para que a pressa? Vale mais a pena, né, ficar como Maria Madalena aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer, e não como Marta: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã não venha me ajudar aqui a fazer as coisas, tem tanta coisa para fazer, e ela fica aí te escutando. Que Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Marta, Marta, andas ocupada com muita coisa, preocupada com muita coisa, mas só uma coisa é necessária. O que Jesus quis dizer com isso? Não é que Marta estava errada de fazer as coisas, mas ela estava mais preocupada em fazer as coisas, e Maria Madalena estava mais preocupada com a salvação da alma dela, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Foi isso que Jesus quis dizer, que a atitude de Maria Madalena era melhor que a de Marta, porque Maria Madalena estava preocupada com a salvação da alma dela. Maria Madalena tinha posto a salvação da alma dela, o negócio da salvação da alma dela, em primeiro lugar. Marta ainda não tinha colocado. Por isso Jesus elogiou Madalena e deu uma censura em Marta. Isso faz a gente pensar: o que é que está em primeiro lugar na minha vida? A minha alma ou meu corpo? Com o que eu me preocupo mais? Com o negócio da eterna salvação da minha alma, ou só com os negócios do corpo, da casa, da escola dos meus filhos, do meu trabalho, da escola? Com o que eu me preocupo mais? Com o negócio da salvação da minha alma, da alma dos meus filhos, ou só com os negócios temporais da vida? É isso que nós temos que meditar, né? Então vamos, pelo menos por uns 20 minutos, ser como Maria Madalena e nos preocupar mais com a salvação da nossa alma e não ficar preocupado com negócio de escola, trabalho, coisas que tem que ser feitas amanhã. Jesus disse: a cada dia basta o seu cuidado. Amanhã você se preocupa com os negócios de amanhã. Hoje você se preocupa com os negócios de hoje. E qual é o negócio de hoje agora? A salvação da sua alma. Então preste atenção nisso. Vejam que Nossa Senhora, ela hoje tocou num tema muito importante, que é o tema da terceira parte do Segredo de Fátima. E ela me surpreendeu dizendo que a mensagem de Akita é a explicação da terceira parte do Segredo de Fátima. E para vocês que já assistiram o filme das Lacrimações número 3 que eu fiz, que fala sobre Akita, e conhecem muito bem as mensagens que Nossa Senhora
deu a irmã Agnes. Quem não assistiu, faça favor de assistir e de aprender o que está ali, tá? Porque isso daí provavelmente vai cair na prova quando Nossa Senhora for testar você. Isso vai cair na prova. E se você não souber, você vai ficar do lado errado, provavelmente. Vai ficar do lado dos inimigos de Nossa Senhora e vai perder sua salvação e vai com eles a perdição. Então, eu acho bom você procurar saber sobre Akita, assistir o filme das lacrimações que eu fiz sobre Akita, para você ver o que Nossa Senhora falou lá para a irmã Agnes Sasagawa, para não ser um ignorante útil nas mãos de Satanás, que por ser ignorante, não sabe discernir o certo do errado e pode ser enganado por Satanás e escolher o errado pensando que está escolhendo o certo. O que Nossa Senhora disse em Akita? Ela disse à irmã Agnes que se os pecados do mundo continuassem sendo feitos como estavam lá nos anos 1970, ou se até aumentassem, que um grande castigo iria cair do céu. Fogo iria cair do céu e a maior parte da humanidade seria destruída. Os sobreviventes iriam sofrer tanto que invejariam os mortos. E esse castigo não iria poupar nem sacerdotes e nem os fiéis. Até eles iriam morrer nesse castigo. Ou seja, vai sobrar até para nós, tá? Em outras palavras, vai sobrar até para os fiéis se o mundo não se converter. Nossa Senhora também disse que quem colocasse completa confiança nela seria salvo. E ela disse, no meio de toda essa calamidade, a única salvação seria o sinal deixado pelo seu filho Jesus, né? E o rosário, ou seja, a cruz e o rosário. E ela disse também que Satanás entraria dentro da igreja e ele iria obscurecer a igreja completamente com a sua fumaça, e bispos ficariam contra bispos, sacerdotes contra sacerdotes, cardeais contra cardeais, e os sacerdotes e os fiéis que verdadeiramente amam a ela, né? Veneram a ela, acreditam nos dogmas dela, respeitam ela, né? E tinham verdadeiro amor por ela, seriam desprezados e até assim, perseguidos, excluídos da igreja pelas próprias pessoas da igreja. E Nossa Senhora disse, Satanás iria se concentrar especialmente nas almas consagradas a Deus, tentando essas almas para elas abandonarem o serviço de Deus, a vida consagrada. E ela disse, a perda de tantas almas é o motivo da minha tristeza e das lágrimas que eu faço descer da minha imagem. Ela estava falando da imagem dela, que chorou 101 vezes no total. E na mão direita da imagem de Nossa Senhora de Akita surgiu uma cruz, uma ferida em forma de cruz que sangrava, e uma outra ferida igual apareceu nas mãos da irmã Agnes Sasagawa, como vocês viram no filme das lacrimações, né? Ela estava na capela rezando quando ela sentiu que algo arranhava a mão dela. E aí, quando ela viu, tinha uma ferida em forma de cruz que sangrava, e Nossa Senhora tinha dito que aquela ferida, aquela dor terrível que ela sentia, era para ela oferecer pela conversão dos pecadores. E a irmã Agnes dizia, né, que era uma dor tão grande que ela não conseguia abrir a mão. Os dedos dela ficavam assim, retraídos, né, fechados. Ela ficava com a mão assim fechada em forma de
soco, né? Era uma dor tão grande que ela não conseguia abrir os dedos. Somente quando a ferida fechava um pouco e a dor passava, é que ela conseguia abrir as mãos. Mas quando a dor era mais forte, ela não conseguia nem abrir os dedos. Tamanha dor ela sentia. E ela não tinha descanso, nem de pé, nem sentada, nem deitada, e não conseguia dormir também. Não conseguia fazer o tricô dela, não conseguia rezar o rosário, não conseguia fazer nada, porque era uma dor assim, quase enlouquecedora, né? E Nossa Senhora disse que o sangue derramado, tanto da mão da imagem dela, quanto da mão da irmã Agnes, era necessário e poderoso para a conversão de pecadores. E Nossa Senhora veio dizer que a mensagem que ela deu em Akita, a terceira mensagem de Akita, é a explicação da terceira parte do segredo de Fátima. Isso que Nossa Senhora disse, pelo menos para mim, que me interesso muito por esses assuntos, né, tenho um coração fatimista e sempre procurei estudar tudo sobre Fátima profundamente para poder entender os tempos em que nós estamos vivendo e o que Nossa Senhora quer exatamente que nós façamos para o triunfo do seu coração imaculado. Para mim, que sempre fui muito, mas muito interessado em descobrir toda a verdade sobre Fátima, para ensinar para as pessoas, para abrir os olhos delas e fazer elas também entenderem os tempos maus que nós estamos vivendo e como elas devem ajudar Nossa Senhora e o que devem fazer também para se salvarem. Isso que Nossa Senhora me disse hoje foi maravilhoso, porque todo mundo que conhece aquela terceira parte do segredo de Fátima, que fala do bispo vestido de branco, que é atingido por tiros e flechas, com outros fiéis que vão seguindo a ele e também eram mortos, né? Para todo mundo que conhece aquela parte do segredo, todo mundo vai concordar comigo que tem algo muito estranho, porque a descrição daquela visão acaba assim seca, não tem a assinatura da irmã Lúcia, nem a data em que ela escreveu o segredo, e ela dizia, né, sempre disse nas memórias dela que quando ela escreveu o segredo, ela estava doente no hospital, ela escreveu o segredo no hospital em janeiro de 1944, e ela colocou a data e ela selou a carta colocando dentro de um envelope, colocando esse envelope dentro de outro envelope, e mandou através de um bispo para ser mandado para o Vaticano. E todo mundo, o bispo que tinha que levar a carta e o outro também, acho que era de Lisboa, de Fátima, não me lembro agora, eles olharam a carta contra a luz. A carta estava selada, eles não podiam abrir, mas eles olharam contra a luz e eles viram que tinha dois papéis. Um, escrito da irmã Lúcia, tinha 20 e poucas linhas. O outro tinha 60 linhas. O segredo que foi publicado no ano 2000 é o que tinha 60 linhas. O outro papel que tinha 20 e tantas linhas não é esse segredo. Então, todo mundo sabe que existiam dois papéis na verdade. Ou seja, numa outra folha, com certeza a irmã Lúcia escreveu a explicação de Nossa Senhora sobre aquilo que ela, Francisca e Jacinta, estavam vendo, né? Porque seria muito estranho Nossa Senhora dar uma visão para 3 crianças que não tinham estudo teológico, né, sem dar explicação, porque as crianças não iriam entender nada. Então, todo mundo sabe que tem uma outra folha que a irmã Lúcia escreveu, que deve ter se perdido no Vaticano, né? Aí os defensores, né,
que dizem que o segredo já foi todo revelado, não tem mais nada para revelar, que isso daí é mania de quem fica querendo mensagens de castigos e não sei o quê, querendo saber o futuro. Eles ficam dizendo que a própria irmã Lúcia confirmou que aquele segredo que foi divulgado no ano 2000 era a letra dela, era a carta dela. Isso não prova nada. Claro que era a letra dela. Ninguém está dizendo que não foi escrito por ela aquele pedaço. Foi. Só que não devem ter dito para ela que outra folha se perdeu. Porque a parte do segredo do ano 2000, divulgado no ano 2000, não tem a assinatura da irmã Lúcia, nem a data. E todo mundo, quando escreve uma carta, hoje ninguém mais faz isso, né? Porque tem Telegram, WhatsApp, ninguém usa mais carta. Mas quando a gente escrevia a carta, quando acabava uma carta, como é que a gente acabava? Colocava um agradecimento, a assinatura da gente e a data que a gente tinha escrito a carta. E enviava para a pessoa, né? E a irmã Lúcia era desse tempo, né, que escrevia a carta à mão. Então era assim que ela fazia com todas as cartas dela. Por que só com esta é que ela não fez? Então tem algo muito estranho aí, né? E eu sempre achei que não foi revelado tudo. Eu não estou também dizendo que alguém lá no Vaticano de propósito tirou a explicação de Nossa Senhora e sumiu com isso para ninguém saber, não ser divulgado. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que pode ter se perdido. O segredo de La Salette, escrito pela Melânia, ficou perdido no Vaticano durante 160 anos. Nossa Senhora veio aqui nos anos 90, me falou do segredo de La Salette, mandou eu procurar esse segredo, né, que eu ia encontrar. Eu encontrei esse segredo, né, de La Salette num livrinho de uma senhora que depois, mais tarde, né, a gente conheceu lá de Portugal, onde tinha o terceiro segredo de La Salette, o segredo de La Salette na íntegra, em português, né? E daí Nossa Senhora mandou eu divulgar. Isso em 96, 97, por aí. Muito bem. No ano 2008, o segredo de La Salette, escrito por Melânia, foi encontrado por um pesquisador, um sacerdote que estava pesquisando tudo sobre La Salette, lá nos arquivos do Vaticano, encontrou o segredo perdido lá, e daí, junto com o padre René Laurentin, escreveu o livro do segredo de La Salette, divulgando esse segredo para o mundo, confirmando que era aquele segredo que praticamente mais de 10 anos antes eu já sabia e divulgava. Então, com a explicação de Nossa Senhora para os pastorinhos, pode ter acontecido muito bem a mesma coisa. E a explicação de Nossa Senhora ter se perdido no Vaticano. Agora, que não é só aquilo ali que foi divulgado em junho de 2000, em maio de 2000, não é mesmo. E hoje Nossa Senhora veio dizer que a explicação daquela terceira parte do segredo é a mensagem de Akita. E a mensagem de Akita fala justamente disso, da apostasia da igreja. Além do fogo que vai cair do céu, fala, né, da apostasia da igreja, que os próprios membros da igreja vão perder a fé, vão se deixar seduzir por Satanás e vão uns abandonarem o serviço de Deus, a vida consagrada. Outros vão continuar dentro da igreja, mas destruindo-a, espalhando a apostasia no meio do povo, ensinando erros, né, e promovendo erros. Que nem, por exemplo, ontem eu fiquei sabendo, né, que um bispo lá, um cardeal lá de Belo Horizonte, bispo de Belo Horizonte, criou a pastoral da ideologia de gênero, da diversidade de gênero, né, para ensinar para as criancinhas e para o povo lá na igreja, né, aquele negócio que ninguém nasce homem nem mulher, ninguém é nada, e daí
vai tendo experiências, né, ao longo da vida, aí a própria pessoa decide o que ela quer ser. Homem, mulher, vaca, cavalo, cachorro, poste, o que ela quiser, ela decide que ela é. Entendeu? Negando completamente, né, a verdade. Deus criou só dois sexos, né? O homem e a mulher. Ninguém nasce sendo nada. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? E ensinar para as crianças também na catequese, né? Essas coisas aí, né? A terem experiências umas com as outras, e daí depois elas vão decidindo o que elas querem ser. Então, assim, né? Isso mostra o quê? A apostasia, sem falar nos outros erros, né? As negações dos dogmas de Nossa Senhora, dos dogmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os dogmas do próprio catecismo, né? Da Igreja Católica, que negam a todo momento, distorcem o comunismo, que eu considero ainda pior ainda, né? Do que ideologia de gênero, sendo que está sendo ensinado, pelo menos aqui no Brasil, há décadas, e foi o que levou o comunismo ao poder aqui. E eles ainda continuam dentro da igreja, né, pregando o comunismo para tentar enfraquecer e derrubar o governo do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, que é o único de direita, no qual a gente votou por causa disso, porque, né, o plano de governo dele é totalmente de direita e eles querem fazer novamente a esquerda, o comunismo, voltar ao poder. E eles não desistem, entendeu? Eu vi um folheto que me mandaram esses dias na internet, a foto, né, de uma igreja lá de São Paulo, onde todas as orações do folheto da missa era tudo comunista e tudo pedindo que Deus fizesse o comunismo voltar ao governo e aprovar todas essas coisas aí que os comunistas querem aprovar. Aborto, fim da família cristã, católica, tudo isso daí, né? Criminalização de quem falar contra ideologia de gênero, não concordar, prisão para os pais que tirarem os filhos da escola onde foi ensinada ideologia de gênero, tudo isso daí. Então a gente vê que o comunismo dentro da igreja está fortíssimo, né? Até eu, se fosse vocês, pais, eu tirava meus filhos do catecismo imediatamente e eu ensinava catecismo em casa, lendo a vida dos santos para eles, lendo livros bons de Nossa Senhora, ensinando o verdadeiro catecismo para os filhos em casa. Eu não mandava filho meu para esse tipo de catequese, não. Catequese de igreja, nunca. De jeito nenhum. Não ia deixar ensinarem coisa errada para os meus filhos lá na catequese, não. Eu ia ensinar a catequese para eles em casa. Ah, mas aí não vai poder fazer primeira comunhão. Paciência. É melhor ficar sem primeira comunhão do que aprender erros, se perder, cair para o inferno. O que adianta fazer primeira comunhão, mas aprendendo erros dentro da igreja e ir para o inferno do mesmo jeito? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, na minha opinião. Então, tudo isso está presente dentro da igreja. E Nossa Senhora, em Akita, ela falou que isso iria acontecer, né? E como o número dos fiéis, daqueles que verdadeiramente amam a Deus, amam a ela, amam a verdade, ia ser bem pequenininho, porque o número a favor dos erros ia ser esmagador. O que ia acontecer? Os bons iriam perder dentro da igreja essa guerra. E a única solução, o único refúgio ia ser o quê? O rosário. Os cenáculos de Nossa Senhora nas casas. O único refúgio. A única salvaguarda para a fé verdadeira. Porque dentro da igreja, a fé verdadeira não ia ser ensinada mais. Ia ser ensinados erros doutrinais. Então,
Nossa Senhora, em Akita, já deu o alerta. Só que o que aconteceu, né? Tudo bem, o bispo lá de Akita, de Niigata, aprovou as manifestações de Nossa Senhora em Akita, né? O convento de Akita é um pequeno santuário, né? É uma aparição aprovada como Lourdes, como Fátima. Tudo bem, ele aprovou lá numa carta, num papel, né? Mas ainda dizendo que as revelações de Akita não tinham o mesmo valor que a revelação bíblica que terminou com a morte do último apóstolo, não tinha o mesmo valor, e também ninguém era obrigado a acreditar, ninguém fazia pecado mortal se não acreditasse, mas eu acho que faz pecado mortal sim, até contra o Espírito Santo, porque é negar a verdade conhecida como tal, entendeu? As lágrimas de Nossa Senhora foram analisadas na Universidade de Tóquio, deu que eram lágrimas humanas, lágrimas verdadeiras. O sangue que saiu da imagem também foi analisado, era sangue verdadeiro, né? Também o óleo, o suor que saía da imagem, o óleo que a imagem exsudava, também foi analisado e era também um óleo vegetal que uma imagem não podia verter, né? E também a irmã Agnes, que tinha ficado doente antes das aparições e tinha perdido a audição, foi curada por Nossa Senhora, conforme a promessa dela mesma no ano de 1982, né? Então, tudo ali que aconteceu ali mostrou que era Nossa Senhora verdadeiramente que se manifestava. E você não acreditar nisso, para mim, se não for pecado contra o Espírito Santo, no mínimo é um pecado gravíssimo, que a pessoa que faz coloca em grave risco sua salvação. Então, aí ele colocou lá que ninguém fazia pecado se não acreditasse, etc, etc, e deixou tipo assim, ó, é verdade, mas se você quiser aceitar, aceita, se você não quiser, você vai para o céu do mesmo jeito. Eu não concordo com isso. Eu acho que se Nossa Senhora chora, se Nossa Senhora dá uma mensagem como essa que ela deu em Akita, né, chorando e ainda dizendo, né, a perda de tantas almas é o motivo das minhas lágrimas e da minha tristeza, você não pode ficar indiferente a isso. Se você ficar indiferente diante de toda essa dor de Nossa Senhora, entendeu? Sinceramente, isso para mim só pode ser um grave pecado, um gravíssimo pecado. Para mim até imperdoável, pior do que dar um tiro numa pessoa e matar uma pessoa. E o anjo da guarda da irmã Sasagawa também aparecia para ela, e um dia em que a imagem estava suando todinha, ele disse para a irmã Agnes: Maria está suando, está muito triste. E a irmã Agnes começou a rezar, e aí a ferida na mão dela começou a doer e a sangrar. A dor permaneceu por uns 2 dias mais ou menos, parou, aí teve um intervalo de tempo, aí num outro dia a mão da imagem, a ferida na mão da imagem começou a verter sangue. E o anjo da guarda da irmã Sasagawa disse para ela assim: Maria está sangrando, sua dor ainda é maior do que a da vez anterior, quando ela estava transpirando. Reze muito. Então, ou seja, Nossa Senhora em Akita mostrava a dor dela pela perda dos seus filhos. E você olhar para tudo isso e ficar indiferente, não sentir nada, não querer fazer nada para consolá-la, nada para ajudá-la a salvar as almas e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema de Nossa Senhora. Se ela sofre pela perda das almas, isso é problema dela, isso não é problema meu. Se você diz isso, você não pode ser uma pessoa boa. Você não pode dizer: eu sou um filho de Nossa Senhora. Porque um filho que não se importa com a dor da mãe não pode ser um bom filho.
Então, tudo isso Nossa Senhora fez em Akita, mostrando a sua dor. E justamente aquilo que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos na terceira parte do segredo, aquelas pessoas que iam, né, sendo mortas, né, era o símbolo justamente disso, das almas dos fiéis, dos católicos, que iriam ser mortas pelo quê? Pela ideologia comunista ensinada dentro da igreja, que iria aos poucos matar, destruir a fé católica e fazer com que muitas almas morressem espiritualmente e se condenassem. E é claro, né, também é o sinal do martírio silencioso, né, que tantas almas boas padeceram e ainda padecem nos tempos que nós estamos vivendo, porque são perseguidas por causa da sua fé, do amor à verdade, né? A verdadeira fé católica. Então, isso que Nossa Senhora disse hoje lança assim uma luz imensa sobre Fátima, né? Porque mostra que realmente Fátima ainda não terminou a sua missão profética, não. Ainda não se realizou tudo que Nossa Senhora disse. Porque em Akita, Nossa Senhora falou, né, que viria um grande castigo do céu, fogo cairia do céu. Isso ainda não aconteceu, né? A divisão dentro da igreja, isso sim a gente já está vendo acontecer, né? E estamos vendo os bons católicos perdendo a batalha, porque o número dos maus, dos comunistas, dos padres comunistas, dos bispos comunistas, do povo que está todo comunista dentro da igreja, é muito maior que o número dos que rezam, daqueles que enxergam a verdade e não concordam com os erros que são ensinados lá. Essas pessoas não têm voz, não têm vez e sempre perdem, né? Sempre perdem na luta, no debate contra eles, sempre perdem e são pouco a pouco, né, enxotadas para fora da igreja. Isso a gente vê. Isso eu vi muito no tempo em que eu ajudava dentro da igreja, nos anos 90. Fizeram isso comigo, né? Por causa de Nossa Senhora, da verdade, do meu desejo, né, de divulgar as mensagens de Nossa Senhora, ser santo, fazer o que ela pedia. Eu fui perseguido por isso, caluniado dentro da igreja, expulso para fora mesmo da igreja, né? E até agradeço a Deus por isso, porque se eu estivesse lá, né, talvez eu seria comunista essa hora, seria de esquerda, apesar de que eu preferia morrer do que ser comunista de esquerda, preferia morrer, né? E tenho certeza que se Deus até me tirou de lá de dentro, é porque eu sou do número dos eleitos, eu não sou do número dos réprobos, eu não sou dos Esaús, por isso que eu não estou lá, né? Se eu fosse do número dos Esaús, eles iam me amar, eles iriam assim lutar até para não sair de dentro da igreja, mas eu não sou do número deles, eu não sou dos Esaús, por isso Esaú odeia Jacó, né? E põe Jacó para correr. Então eu agradeço a Deus que não me deixou me tornar um Esaú, né? Agora, os bons nessa luta contra os comunistas lá dentro da igreja, eles sempre perdem e sempre são mandados para fora. Isso estamos vendo acontecer. E isso é parte da terceira parte, né, do segredo de Fátima, a apostasia da igreja. Só que, como Nossa Senhora disse, né? Quem colocar completa confiança em mim, no rosário e na cruz do meu filho, será salvo. Eu gosto muito dessa frase de Nossa Senhora. Quem colocar completa confiança em mim, será salvo. Quem rezar o rosário, será salvo. Não só do fogo que vai cair do céu, mas vai ser salvo dessa fumaça de Satanás que obscureceu a igreja e encheu a igreja de erros. A pessoa
que rezar o rosário e verdadeiramente amar Nossa Senhora não vai ser contagiada por essa fumaça venenosa e mortal. Que lindo que é isso. Saber que o rosário blinda a gente, protege a gente como um campo de força ao redor da nossa alma e não deixa que essa fumaça de Satanás entre dentro da nossa alma e obscureça a nossa alma. Que coisa linda. Isso é maravilhoso, né? E Nossa Senhora dizia para a irmã Agnes que isso foi na segunda mensagem, não na terceira, mas na segunda ela disse que a irmã Agnes tinha sido escolhida como uma alma vítima para sofrer pela conversão dos pecadores e para reparar tantas ofensas e pecados que os homens faziam já naquela época, antes de eu nascer, contra Deus, e que Deus não estava suportando mais e já queria mandar o castigo. Olha, 4 anos antes de eu nascer, Deus não estava mais suportando os pecados do mundo. E olha que naquela época, em comparação com as pessoas de hoje, as pessoas daquela época, nossa, elas eram assim verdadeiros anjinhos de coroação. As crianças não sabiam nada, elas não sabiam nem como é que as crianças nasciam, elas acreditavam na cegonha, no Papai Noel, elas não sabiam nada vezes nada, entendeu? Dessas coisas que elas sabem, que elas veem hoje, né? Na internet, na televisão. Crimes nem existiam, as pessoas aqui dormiam com as janelas abertas, as portas abertas, não tinha nada disso, entendeu? Quer dizer, claro, sempre houve assassinato no mundo, mas crimes como agora não existia. Esse negócio de moça casar grávida não tinha, ou moça grávida sem casar não tinha nada disso, entendeu? As pessoas eram tão assim inocentes, entendeu? Nossa, eu lembro até da minha época, quando a gente era criança, a gente era assim, olha, inocente de tudo. Imagina então nos anos 70, né? As músicas, em comparação com as de agora, nossa, parecia musiquinha de ninar, para criança dormir. Se você for olhar as letras das músicas de hoje, totalmente imorais, em comparação com as de hoje, aquelas lá dos anos 70, era musiquinha para criança dormir. Entendeu? Tão inocente. E já naquela época, Nossa Senhora falava que Deus não estava suportando mais tantas ofensas e queria mandar o castigo. Por isso a irmã Agnes tinha sido escolhida como uma alma vítima. Por isso a ferida na mão dela, em forma de cruz, sangrando. E Deus queria que houvesse uma corte de almas vítimas, que não só pedissem sofrimentos, mas aceitassem também os sofrimentos que Deus quisesse mandar para ajudar a expiar os pecados do mundo, né? Então, isso tem muito a ver com Fátima, porque aos pastorinhos, Nossa Senhora perguntou justamente isso, se eles queriam se oferecer a Deus como almas vítimas para suportar todos os sofrimentos que Ele quisesse enviar, para reparar os pecados com que Ele era ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. E eles disseram sim. Então vemos que tanto em Fátima como em Akita, Nossa Senhora pediu aos seus videntes a mesma coisa. Em Fátima, para 3 crianças. Em Akita, para uma jovem de 20 e tantos anos, noviça. Mas a mesma coisa, o mesmo pedido. Aceita se oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele enviar, para repará-lo por tantos pecados com que é ofendido e para suplicar a conversão dos pecadores, e ambos, os pastorinhos e a irmã Agnes, responderam sim. Então vemos que Nossa Senhora deseja também algo parecido de nós, que a gente possa também aceitar
os sofrimentos que vêm para nós e, se não com alegria, se não conseguirmos nos alegrar no sofrimento, pelo menos ter paciência. Não é fácil? Não é fácil. Não foi fácil também para Jesus. Não pense que Jesus foi cantando, subindo para o alto do Calvário, cantando, porque ele não foi, não. Ele foi chorando, gemendo, sofrendo, mas ele foi. Aliás, o que o anjo Cosiel hoje me disse na aparição me confortou muito, porque as pessoas não entendem muitas vezes o sofrimento dos videntes, né? Acho que quando os videntes se lamentam e falam do desânimo que eles sentem, que os videntes não querem levar a cruz. Não é isso. O nosso sofrimento é o mesmo de Jesus no Jardim das Oliveiras. Por que Jesus suou sangue no Jardim das Oliveiras? Não é porque ele não queria morrer por nós. Ele queria. Só que quando ele viu o grande número de almas que não iria aproveitar do sacrifício da vida dele, da morte dele, do sangue dele derramado, porque essas pessoas iriam recusar tudo, elas não iriam se salvar, elas não iriam perseverar na graça de Deus, elas não iriam, ser fiéis a Jesus, e elas, por causa disso, iriam se condenar. Quando ele viu que a morte dele ia ser inútil para essas pessoas, o sacrifício dele ia ser inútil para essas pessoas, ele então sofreu ali na hora, aquela angústia, aquela dor, digamos assim, aquele desânimo, porque ele sabia que para muitos a morte dele não ia adiantar nada, porque eles não iam aceitar o amor dele, não iriam fazer a vontade dele, não iriam ser fiéis a ele e não iriam dar valor ao sacrifício da vida dele. Por isso ele disse: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade, não a minha. Então, quando ele viu que não adiantava, era a vontade do Pai que ele morresse, tanto pelos que iriam aproveitar da morte dele, quanto pelos que não iriam, aí então ele aceitou aquele cálice, e foi aí então que o suor de sangue acabou, a agonia dele acabou, Mas não pense que foi fácil para Jesus, porque não foi. Você morrer por alguém que vai dar valor no seu sacrifício, que vai corresponder ao seu amor, a tudo que você está fazendo pela pessoa, já é difícil, mas ainda dá para você encarar. Agora, você saber que tudo que você vai fazer por uma determinada pessoa ou pessoas não vai adiantar nada, porque aquelas pessoas não vão dar valor, elas não vão corresponder ao seu amor, elas não vão, entendeu? Aproveitar nada que você vai fazer por elas ou vai sofrer por elas. Isso é um sofrimento terrível. O próprio Santo Afonso disse, que para as almas nobres, a ingratidão causa uma dor na alma pior do que qualquer outra dor ou doença pode causar no corpo. E as almas nobres prefeririam sofrer todas as dores do corpo a não sofrer a dor da ingratidão, porque a ferida, a dor causada por ela é pior que todas as outras dores. Só não sente isso quem não tem a alma nobre, Porque quem é pobre de espírito, não pobre de espírito naquele sentido que eu falei antes, não quer nenhum bem terreno. Aquela pessoa que tem a mentalidade pobre, sentimentos baixos, que não tem nobreza de espírito, que é uma alma assim, chula, rasteira, uma alma medíocre, uma alma pobre, miserável, que não tem nobreza de espírito, não tem sentimentos, não sabe o que é amor, não sabe o que é gratidão, não sabe o que é retribuir o bem que recebe,
não sabe dar valor ao que os outros fazem por ela, ao que os outros sofrem por ela, os sacrifícios que os outros fazem por ela, as privações que os outros até sofrem para que ela não sofra privações, né? A pessoa que não sabe o que é isso, para ela fazer ingratidão para os outros e fazer os outros sofrerem por causa disso, entendeu? Para ela acha que não está fazendo nada de mal. Mas por quê? Porque ela é uma alma medíocre, é uma alma pobre, é uma alma miserável. Ela não sabe o que é amor, não sabe o que é amar, não sabe dar valor ao que os outros fazem por ela. Então, para ela pagar tudo com ingratidão, ela não está nem aí. Entendeu? Para ela ferir os outros, ela não está nem aí. Por quê? Porque ela é egoísta. Ela só pensa nela, só liga para ela. Ela não se importa com os outros. E qual é a razão da nossa existência depois de amar a Deus? Não é amar os outros e nos importar com eles? Essa é a razão da nossa criação, da nossa existência depois de amar a Deus. É amar os outros e nos importar com eles. Só que a pessoa que é egoísta não sabe fazer isso. Então, para ela também fazer uma ingratidão para quem fez o bem para ela, ela não está nem aí. Ela faz mesmo. Não está nem aí. Porque ela não sabe amar, não sabe o que é amor, não sabe o que é ter nobres sentimentos, nobreza interior, nobreza de espírito. Por isso que ela faz ingratidão mesmo e não está nem aí, entendeu? Paga tudo com ingratidão. E foi essa dor que Jesus sentiu no Jardim das Oliveiras, ele e Nossa Senhora. Por isso que os dois suaram sangue, por verem tantas almas que não iriam aproveitar de nada que eles iam sofrer. E ainda, por cima, iriam cair no inferno. Iriam se condenar. Em Akita, Nossa Senhora também suou. Todo mundo ficava muito impressionado como que Nossa Senhora podia suar. Como é que ela podia sofrer se ela já estava no céu? Mas aí o próprio anjo da guarda da irmã Sasagawa deu um coice em todo mundo, né? Naqueles padres, naqueles teólogos lá que estavam investigando, estudando tudo lá. Ele deu um coice dizendo assim: Maria foi para o céu e se tornou rainha, mas continuou sendo a corredentora. Então, mesmo no céu, ela continua a sofrer ao ver a perda dos seus filhos. Por isso que ela suava e chorava. Então vejam, Nossa Senhora sofre tanto ao ver o número de pessoas, de almas, que não aproveitam o sacrifício do filho dela, que não aproveitam nada do que ela sofreu, do sacrifício da própria vida dela, das dores que ela sofreu pela salvação de todos. E por isso em Akita ela suava, ela transpirava, tanta dor ela estava sentindo. E vendo também, né, que mesmo depois de ela ter chorado tantas vezes em Akita e dado aquelas mensagens ali, os homens continuavam surdos, né, a tudo que ela dizia para a irmã Agnes e desprezando todo o amor dela, todos os avisos maternos dela. Em Akita, Nossa Senhora parecia ser uma mãe desesperada para salvar os filhos, que fazia tudo que podia fazer para salvá-los. Chorou, falou, deu mensagens para a irmã Agnes, né? Fez a imagem suar, fez a imagem emitir a sua voz para a irmã Agnes, fez a imagem ficar brilhante, fez a imagem exalar um perfume maravilhoso, fez curas, tudo que ela podia fazer, né? Para mostrar para os filhos dela ali o amor dela e a preocupação dela com eles, ela fez. E as pessoas estavam assim, desprezando tudo, mas tudo mesmo. Então, essa é a dor que ela mostrava com o suor dela. A dor de ver que para muitos filhos
tudo que ela sofreu, tudo que Jesus sofreu, tudo que ela estava, inclusive, fazendo nas aparições dela, eles estavam desprezando tudo. E essas almas não iam aproveitar de nada disso e ainda iam se perder. São os Esaús que o anjo Cosiel hoje falou aqui. Adorei isso, essa comparação. Quem foi Esaú? Não sabe? Vai ler o Antigo Testamento, vai estudar. Mas eu já falei muitas vezes isso aqui. No Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grignon de Montfort também explica muito bem a figura de Esaú e de Jacó. Quem que um representa, quem que o outro representa. Esaú é o símbolo dos réprobos. Esaú e Jacó eram filhos do Isaac, né? Que era o filho de Abraão. E é isso mesmo? É isso mesmo, é. E daí o Esaú, que era o filho mais velho, né? Ele tinha o direito à bênção de primogenitura do pai, que ele iria, por sua vez, passar para o seu filho mais velho quando ele o tivesse. Jacó não tinha direito a esta bênção. Esaú era o filho predileto do pai, Isaac. E Jacó era o filho predileto da mãe, Rebeca. Esaú gostava mais de viver caçando com os amigos fora de casa e não gostava de ficar muito com Rebeca, a mãe, não. Já Jacó não. Jacó gostava mais de ficar com Rebeca, sempre em casa, sempre atento a tudo que ela lhe pedia. Tudo que ela mandava ele fazer, ele ia prontamente fazer. Por isso ele era o filho preferido de Rebeca. Rebeca é figura de Nossa Senhora, né? E isso quer dizer o quê? Que Maria também prefere os filhos que gostam de permanecer mais com ela em oração do que nas coisas mundanas, como Esaú, né? E ela prefere aqueles filhos que gostam de ficar mais junto dela, onde ela está, sempre obedecendo tudo que ela pede, fazendo tudo que ela manda e sempre fazendo companhia a ela na oração, ao invés de estar no mundo, ocupados com as coisas mundanas, como Esaú, né? E foi então que Rebeca, para resumir, fez um plano lá, cozinhou lá um cabrito, um negócio lá que o pai gostava de comer, né? O Isaac gostava de comer, pôs a pele do carneiro no Jacó, para ele parecer que era mais peludo, porque Esaú era bem peludo, né? E como Isaac não enxergava mais, estava cego, então ele ia passar a mão, né, no pelo ali do Jacó e ia pensar que era Esaú, e daí ia dar a bênção do Esaú, de primogenitura, para Jacó. Rebeca fez esse plano com Jacó. Jacó foi lá, deu o carneiro assado para o pai comer, aí pediu a bênção de primogenitura, aí o Isaac, né, passou lá a mão no corpo do filho, viu que era peludo, pensou que era Esaú e deu a bênção do Esaú para o Jacó. Aí quando Esaú chegou e viu o que tinha acontecido, né? Rebeca já tinha mandado Jacó fugir, né? E Esaú tinha trocado essa bênção por um prato de lentilhas, né? Foi esse o trato lá que ele fez, né, com Jacó. Olha, se você me der um prato de lentilhas, eu te dou o meu direito de primogenitura. E foi assim que o Jacó passou a perna nele, digamos assim, né? O que isso nos ensina? Ensina que tem muita gente que também era predileto, era eleito do Senhor e tinha direito à bênção, a maior bênção de todas que o Senhor pode dar, que é a eleição divina, ser um predestinado para o céu. Só que o que a pessoa faz com essa predestinação, essa bênção de primogenitura? Troca pelas lentilhas do mundo, troca pelas ninharias do mundo, e por causa disso perde a bênção de primogenitura, a predestinação ao céu. E quanta gente eu já vi fazer isso, trocar o céu, trocar Nossa Senhora por bens materiais, por namoro, por coisas assim, olha, pai e mãe também. Eu já vi muita gente trocar
a vida religiosa, consagrada, a eleição de Nossa Senhora, entendeu? Pelo pai e a mãe que não queriam que a pessoa desse a vida toda para Nossa Senhora, consagrasse a vida para Nossa Senhora. Eu já vi. Aqui já aconteceu isso. Aí eu pensava, meu Deus, essa pessoa só pode ser doida. Mas não é doida. Esaú também não era doido. Por que Esaú trocou a bênção de primogenitura dele por um prato de lentilhas com Jacó? Aí é que vem a resposta da charada, o X da questão. Esaú dava mais valor às coisas terrenas do que às celestes. Para ele, até um prato de lentilha valia mais do que a bênção de primogenitura que Deus tinha dado ao seu pai Isaac. O que ele pensava? Esse negócio aí de Deus aí que meu pai fala, bênção de primogenitura, que meu pai fala que Deus deu para ele, isso aí não vale nada. O que vale é as coisas aqui da terra, é comer, é beber, é satisfazer, entendeu? Os meus sentidos carnais, isso sim, né? É que verdadeiramente vale. Então, o que me importa perder essa bênção aí que meu pai fala que Deus deu para ele e que vai dar para mim? O que me importa isso? Que eu quero é comer, eu quero viver bem, eu quero gozar as coisas boas da vida, que a vida tem para oferecer. Por isso que ele trocou a bênção de primogenitura dele por um prato de lentilhas. E o que os Esaús de hoje fazem? A mesma coisa. Trocam a predileção de Nossa Senhora pelas lentilhas do mundo de hoje. Namoro, bens materiais, pai e mãe, prazeres, gozar a vida, a mesma coisa. Então dá de ver que passou, olha, uns 4.000 anos e o mundo, o ser humano continua o mesmo esterco, né? Continua a mesma merda, não mudou nada. Ele continua trocando os bens celestes pelas lentilhas da terra que não valem nada. Vixe, eu já vi gente que ganhou mensagem de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora falava da predileção dela pela pessoa, que ela tinha escolhido a pessoa para ser toda dela, toda do filho dela. A pessoa trocou tudo isso, jogou tudo isso fora por causa de pai, de mãe, de namoro, de família, de mundo, de dinheiro, de trabalho, tudo isso aí. Jogou tudo fora, trocou, fez igualzinho Esaú, não tem o que pôr nem o que tirar. É a melhor comparação. Fez a mesma coisa. A mesma coisa. Aí depois Esaú ficou chorando, né? Por ter perdido a bênção de primogenitura dele. Mas não adiantou mais não. Isaac falou, eu já dei para o seu irmão e não posso retomar e dar de novo para você. A mesma coisa Nossa Senhora vai dizer para esses Esaús do tempo de hoje. Você tinha a minha predileção, mas você trocou pelas lentilhas, pelas ninharias do mundo. Agora é tarde. Eu já dei essa predileção, essa bênção para outra pessoa e não posso mais dar para você. Tarde demais. Vixe, no dia do triunfo de Nossa Senhora dos Castigos eu vou ver tanta gente chorando como Esaú, mas já vai ser tarde demais. Aí quem vai rir sou eu, né? Agora eles é que riem, eu que choro, mas naquele dia eu é que vou rir e eles é que vão chorar. Vou rir da tolice deles, né? E o próprio Jesus diz no livro do Eclesiástico também 2, né? Naquele dia eu vou rir da cara de vocês, vou me divertir ao ver a ruína de vocês. Ou seja, do pecador tolo que troca Deus, Nossa Senhora, o amor deles, a salvação, o céu, pelas coisas do mundo, pelas ilusões das coisas do mundo, pelas ninharias do mundo, né? Então, realmente,
isso é uma loucura, se a gente for analisar bem, né? É a loucura do pecador, né? Que Santo Afonso tanto fala. É a loucura do pecador, mas é uma loucura culposa. A culpa é da pessoa. E o anjo veio justamente falar isso hoje para mim. Não olhe para esses Esaús, não ligue para eles, porque se você for pensar em todas as almas que não vão aproveitar de nada que você está fazendo, filmes, rosários, terços da misericórdia, cenáculos, pessoas que vêm aqui nos cenáculos, entra frio e sai gelado, dorme, conversa, anda lá para fora, chega atrasado, sai antes do final, não dá valor, não presta atenção em nada, parece que não aprende nada, não comenta nada, não fala nada, não diz, aprendi isso com esse cenáculo, isso com esse filme, isso com esse terço da misericórdia, isso com esse rosário, não fala A nem B, parece que nada valeu nada, nada adiantou nada. Se você for prestar atenção nessas pessoas, você vai desanimar. Você vai ficar que nem Jesus no Jardim das Oliveiras. Então não vai adiantar eu morrer, Pai. Porque se tantos assim não vão aproveitar da minha morte, que adianta derramar o meu sangue por eles? E sim. Aí o espírito dele se fortaleceu e ele disse para o pai: não, eu vou, pai, eu vou até a cruz, eu vou beber o cálice até o fim. Então, o que o anjo me disse hoje é um modo de vencer essa tentação de desânimo. É pensar nos eleitos que vão aproveitar, nem que seja só um, e não pensar nos que não vão aproveitar. Porque se eu começar a pensar em tantos que não aproveitam, aí realmente eu vou desanimar e não vou fazer mais nada. Aí realmente o inimigo vai me vencer pelo cansaço, pelo desânimo. Então, foi maravilhoso o que o anjo me disse hoje. Foi muito bom. Eu sei que eu devo pensar nos eleitos, mas é impossível não pensar nos réprobos, naqueles que não aproveitam nada. Aí quando eu começo a pensar, quando alguém faz alguma coisa que me faz ver, nossa, realmente não adiantou nada tudo que eu fiz, porque a pessoa, né? Aí realmente eu começo a desanimar, né? Parece que eu penso só no fato da pessoa não ter aproveitado nada e não aproveitar nada, e esqueço dos eleitos, né? E o que o anjo veio dizer hoje para mim é, né? Não esqueça dos eleitos. Pense neles, nos que vão aproveitar de tudo que você está fazendo, e por eles, e acima deles, por Nossa Senhora, vá em frente. Se você pensar assim, você consegue ir avante. Você consegue. Agora, se você for pensar só no que a pessoa fez e que ela não aproveitou nada do que você fez por ela, aí realmente você vai desanimar. Você vai perder as forças. Vai perder a batalha contra o inimigo que quer te desanimar. Então foi muito bom o que o anjo me disse hoje. Espero poder me lembrar disso quando eu ver pessoas que não aproveitam nada que eu faço, né? Nem filme, nem cenáculo, nem rosário, nem terço da misericórdia, nada de nada. Espero conseguir me lembrar disso quando eu ver pessoas que não dão valor, que não aproveitam. Espero me lembrar, para não me deixar desanimar, né? Pela ingratidão das pessoas que não aproveitam nada que eu faço, nada que eu sofri por elas, nada que eu sofro, nada que eu padeci, as privações, o frio, a pobreza aqui do lugar, a fome, o gelo da madrugada aqui em cima dessa capela, os anos que eu fiquei aqui, nas noites geladas, dormindo praticamente ao relento, tinha dia que não tinha o que comer no fim do dia, então eu tinha que ficar com fome, né? Quase morri, né? Por ladrões que vinham aqui, que quase mataram a gente, quase me mataram. Também, né? Tive, sofri ciladas, emboscadas que quase
mataram a minha vida, tiraram a minha vida, me mataram, calúnias, difamação, tudo isso, perseguição, tudo isso eu aguentei, né? Pelas almas, pelas pessoas. E depois assim a pessoa não dá valor a nada disso, né? Nada disso, e faz assim uma ingratidão tremenda. Então isso daí desanima muito. Eu só espero assim nas próximas vezes eu me lembrar disso que o anjo me disse hoje, olhar e pensar nos eleitos e não em quem não aproveita nada do que eu faço e paga tudo com ingratidão. Espero me lembrar disso. Tomara que ele, na hora, né, me lembre disso aí, para não desanimar, né? Aliás, acho que é isso que também move Nossa Senhora a continuar aparecendo e dando mensagens. Ela deve pensar nos eleitos, porque eu acho que se ela fosse pensar nos que não aproveitam e pagam tudo que ela faz com ingratidão, ela já tinha desistido há muitos anos já. Porque, olha, eu já vi tanta gente que pagou todo o amor de Nossa Senhora só com ingratidão, que sinceramente eu não sei como ela aguenta. Não sei. Deve ser isso, esse amor dela pelos eleitos que dá força para ela também ir em frente. Só pode ser. E continuar lutando, né? Então, como ela faz, eu quero fazer também. E todos nós também devemos fazer assim. Então, não pense assim, eu fiz tanto pelos outros, os outros pagaram com ingratidão, né? Eu fiz tanto por pessoas até muito próximas de mim e elas me apunhalaram, me pagaram tudo com ingratidão. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil você não desanimar. Eu mais do que ninguém sei isso. Mas assim como o anjo mandou eu pensar nos eleitos, pense você também nos eleitos. Fica a dica. Pense que tudo que você fez não vai ser em vão. Nossa Senhora vai fazer com que todo o seu esforço sirva para a salvação de alguém, né? E não vai ser perdido. Os sacrifícios, as orações, todo o esforço que você fez não vai ser perdido não, tá? Console-se pensando assim. E aí você vai ter forças para você continuar indo em frente, fazendo bem, sem se deixar esmagar pelo desânimo que causa a ingratidão das pessoas, né? Ou elas não darem valor a nada que você faz por elas. Então, vamos gravar isso no nosso coração e tentar seguir. E assim nós vamos ter forças para lutar pela nossa Mãe Santíssima até o fim. Deixo para vocês hoje essa meditação. E, desculpe a demora, eu ia falar só 20 minutos, falei 1 hora, Deus me livre. Então, desculpe a demora, mas eu acho que se alguma coisa serviu, pelo menos para fazer o nosso coração sentir o desejo de ajudar Nossa Senhora a salvar mais almas, consolar nossa Mãe, que ao ver a situação atual do mundo da igreja, chora, até sua, transpira de tanta dor que ela sente, como foi em Akita. Se isso fizer com que a gente sinta o desejo de fazer alguma coisa por ela, para ajudá-la a salvar almas e a diminuir o sofrimento, a dor dela, já valeu a pena. Tudo que eu falei, valeu a pena, né? E hoje que nós tivemos aqui a visita dessa imagem peregrina de Fátima, fica para nós também essa mensagem. Fátima ainda não acabou como muitos pensam. A mensagem profética de Fátima continua acontecendo nos dias atuais e Nossa Senhora continua procurando novos pastorinhos de amor que, como aqueles de 100 anos atrás, também se ofereçam a Deus e a ela para ajudá-la a salvar almas, completar seu plano e fazer seu triunfo acontecer na terra. Vamos todos hoje dar o nosso sim a essa mãe que veio até nós hoje para nos santificar, como ela fez 2000 anos atrás com João Batista, indo visitar
Santa Isabel, e que nós, como Santa Isabel, saibamos dar valor à presença da nossa mãe na nossa vida, as aparições dela aqui, que são a sua visitação, que já dura 28 anos, que nós saibamos, como Santa Isabel, reconhecer o valor dessa graça, reconhecer essa graça, sermos gratos a ela por essa graça e cada dia da nossa vida fazer como Santa Isabel, dizer: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar, já que então me deu essa honra, eu vou honrar a senhora, mãezinha, amando a senhora, obedecendo a senhora e tudo fazendo para que a senhora se sinta bem comigo, permaneça comigo, more comigo para sempre e nunca mais eu me separe de vós. Amém.